Fala galerinha do barulho, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E nesse vídeo eu vou analisar o grupo de Idol com a canção Tomboy. Nunca ouvi esse grupo antes, eu não conheço essa música, portanto vai ser a minha primeira vez. E pra quem não sabe, eu sou cantor de heavy metal, multi-instrumentista, produtor e compositor. E nesse vídeo eu vou estar analisando o comportamento vocal, a estética musical, as influências musicais. E sempre que eu julgar necessário, vou fazer minhas observações técnicas. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no nosso canal, ative a notificação, clique no gostei, compartilhe esse vídeo. E vamos pro mais importante, vamos analisar de Idol. Nossa, a fotografia desse vídeo é muito bonita. Tem uma qualidade incrível e o figurino delas está fantástico. Que produção de vídeo incrível. Eu tô realmente muito surpreso porque, como eu mencionei, a fotografia é maravilhosa, mas também os takes de filmagem são cinematográficos e tem uma qualidade surpreendente. Eu gosto da forma como se coloca essa voz mista para cantar. I know, I knew, I know, I know, I'll do it. Principalmente porque a gente consegue perceber a voz dela mais escura, o que significa a interferência da região da voz de peito. Essa voz em oitavas altas foi incrível. Uma região mais alta é algo que ajuda a acrescentar muito na música, principalmente porque cria um certo contraste com a voz que estava numa região mais escura. Olha, eu já gostei muito, agora eu posso falar um pouco mais em relação à música, porque tem uma influência eletrônica muito forte. Ela tem uma região nasal para estar cantando, ela é uma cantora em região alta. Pelo menos nessa segunda cantora eu consigo ter uma dimensão maior da voz dela, já que ela não está fazendo interferência em regiões de vozes, né? Ela já projeta com muito mais claridade, né? O que significa que ela está trabalhando numa região de máscara, sem ter interferência de voz mista, no caso a região de voz de peito, por exemplo. No, Aqui novamente interferência da região de voz de peito, mas dessa vez um uso de voz mista, porém com destaque maior para a projeção de voz de máscara. E é muito interessante a gente perceber essa dinâmica da forma como se trabalha em regiões diferentes da voz, principalmente no uso de voz mista. Muito bom! Eu adoro quando as produções de músicas de vídeo são muito intercaladas com a música, porque a dinâmica desse vídeo é muito... trabalha em conjunto com a dinâmica da música. O vídeo e a música eles trabalham em conjunto. Eu acho isso fantástico e isso é algo que empolga muito. Essa música, pela sonoridade e estética que essa música possui, o uso dos elementos eletrônicos, isso faz com que eu perceba que há uma certa influência de dance music, electronic dance music. Gosto muito do trabalho das vozes em conjunto. É um trabalho muito interessante porque elas conseguem trabalhar em uníssono, né, aproveitando as regiões que elas possuem. Pelo que eu posso perceber que são cantoras em regiões altas da voz feminina, mas a minha percepção, a princípio, é de que elas sejam sopranos.
why I don't wanna play this ping pong. I would rather film a TikTok. You're my wish as a prince, but this is Queendom, right? I like that. Uma voz anasalada, uma voz nasal. Muitas vezes a voz nasal ela é propositalmente colocada. Em outras vezes, né, a voz nasal ela soa de uma maneira muito natural. Como eu mencionei, eu não conheço essas cantoras, eu não sei o comportamento da voz delas naturalmente, eu precisaria ouvir mais. Mas tem uma sonoridade e uma estética muito diferente dessa voz dela e combina muito bem com a estética dessa música também. I love my friends, sometimes it's where we don't think around. I like to act, I'm drinking whiskey, I won't change it, what the hell? E é uma dinâmica interessante na forma que elas cantam, porque a gente consegue perceber que em alguns momentos existe uma forma melódica de se estar cantando, mas também existe uma forma de se cantar rapper. Então, a mistura desses conceitos musicais, inclusive porque isso já é muito disseminado na música pop. Então, obviamente, a gente sabe que eles são do segmento do K-pop, mas o K-pop ele está inserido na música pop mundial, né? Então, os conceitos, as estéticas e as influências musicais vão seguir essa influência também do pop universal. E pelo que eu pude perceber na estética e no arranjo musical, é que o verso ele é cantado em voz mista e o pré-refrão também, sendo que o verso ele é utilizado mais a região de peito e o pré-refrão a região de máscara. Uhul! Há uma certa influência de rock nessa canção, né? E é claro que a estética musical de qualquer estilo musical que tiver uma guitarra evidenciada em qualquer momento dela, a gente pode considerar sim uma influência de música rock, inclusive pelos acordes que são utilizados nessa canção, né? Mas elas acabam inserindo na estética musical um pouco do elemento da música rock também. AC/DC. Legal. Metallica? Então a influência não é só na música, também é no figurino. Legal. Nirvana? Interessante. É claro que o figurino para um artista sempre é muito importante, mas é muito interessante também que o uso dessas roupas com essas bandas, porque de certa forma ajuda a propagar também esse estilo musical, o rock, o heavy metal, o grunge, né? E isso faz com que de repente os fãs de K-pop sintam uma curiosidade em estar ouvindo que bandas são essas. E demonstra, pelo menos por parte delas ao público, que elas são bem ecléticas também. Essa filmagem de slow motion usando esses bonecos deve ter sido trabalhoso, né? Isso se não foi feito por computador, porque hoje em dia, com a tecnologia, tudo é possível. Veja como o baixo está funcionando, né, nessa música. Nesse momento, o baixo praticamente conduz a música, porque ele ganha mais destaque, enquanto os outros elementos musicais estão mais minimalistas. Muito legal, realmente, né? É uma influência de dance music, electronic dance music. É uma sonoridade muito forte do pop, da música eletrônica, mas que em alguns momentos é inserido o rock, né? Uma influência de música rock. Talvez seja por isso que os figurinos que elas estejam utilizando, as roupas, sejam de bandas de rock, de heavy metal. Lembrando que a sonoridade da música rock, ela não necessariamente precisa ter um instrumento da guitarra.
Muitas vezes essa sonoridade ela pode ter a percepção, pode ser passada através de outros instrumentos, mas pela forma como esse instrumento funciona. E como a gente vai identificar isso? Através dos acordes que esse instrumento vai possuir. Que videoclipe sensacional! Eu sei que o videoclipe ainda não acabou, mas ele tá sensacional! Muito bem produzido. Valorizo muito isso. Devemos dar valor aos vídeos bem produzidos. Muito bom, muito bom. Olha, eu fiquei muito surpreso com a qualidade do vídeo, mas também com a qualidade da produção musical. O K-pop sempre surpreende bastante. É um estilo musical que não tem medo de arriscar nas suas influências, inclusive para estar soando da maneira mais original possível. Eu gostei muito da forma como elas cantam, elas têm uma versatilidade vocal muito interessante. E se você quiser mais análise de reações técnicas a esse grande grupo de K-pop, se inscreva no nosso canal, ative a notificação, clique no gostei, compartilhe esse vídeo. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise. Então, tchau!